Eu sou uma mulher preta, pouco retinta, porque eu sou filha de famílias miscigenadas. Meu pai é nascido em Minas Gerais, minha mãe no Espírito Santo. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro quando ainda criança, os dois, e se conheceram, né? Estranhamente aqui em Londrina. A minha mãe era amiga de acampamento da minha tia mais velha, da irmã mais velha do meu pai. E aí o aniversário de 80 anos do vô ia ser comemorado aqui, porque a família é muito grande, cada um morava num lugar, assim como a família da minha mãe, um tanto no Espírito Santo, um tanto no Rio. A do meu pai tinha um tanto na Bahia, um tanto, né, cada um em um lugar. E aí o meu vô, nos 80 anos, minha tia convidou a minha mãe para vir junto, para conhecer Londrina, para viajar, para passear. E a minha mãe aceitou o convite e ela conheceu o meu pai aqui. E eles começaram a namorar no Lago Igapó. E aí a minha mãe ficou muito apaixonada por Londrina e ela conta que sempre teve vontade de voltar e morar aqui. Nós continuamos, né? Meus pais se casaram no Rio de Janeiro, eu nasci lá, eu sou carioca, eu nasci em Botafogo, né? Meus primeiros anos de vida morei na favela do Beira-Mar e depois me mudei, mas continuei morando em Caxias. Os meus pais mudaram para cá em 1994, eu vim depois, né? Você veio com quantos anos? Eu vim com 11 anos para Londrina, né? Eu vim no ano seguinte. Na verdade, o meu pai se mudou em 94 para trabalhar, minha mãe veio de Malicuia em 95, ela e as minhas duas irmãs menores. Eu fiquei lá para terminar o ano letivo, no início de 96 eu vim para cá. Você ficou com familiares? Eu fiquei com a minha avó, morei com a minha avó. Aí em 96 me mudei para Londrina, fiquei aqui os anos de 96 e 97, eu morava na rua Caracará, no Maria Cecília, né? E a região norte é a minha casa, sempre foi a minha casa, né? Em 2003, a minha mãe ia fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, e eu voltei para Londrina de vez, vim para cuidar dela e não voltei mais. Então, aqui eu tive o meu primeiro trabalho formal, né, de carteira assinada. Aqui, depois de algum tempo, entrei na faculdade, em 2005 entrei na faculdade, primeira vez. E em 2007 eu fui mãe pela primeira vez, então eu tenho raízes londrinenses para além, né? Eu costumo brincar que eu tenho raízes hidropônicas londrinenses, porque eu não nasci aqui, mas eu ramifiquei aqui. Eu tenho 3 filhas, as 3 nasceram aqui em Londrina. A minha vida de ativismo começou aqui em Londrina, né? Eu estudava no Colégio Olímpia Torramenta, e tinha muitos amigos. A minha casa sempre foi o encontro dos amigos, tá? Então, eu recebia muitos meus amigos lá e eu comecei toda essa prática do ativismo numa experiência que nós tivemos na escola de gincana, onde a gente fazia pontos à medida que arrecadava alimentos, né? E aí a gente começou a sair de casa para arrecadar alimentos e eu fui percebendo que alguns dos amigos que estudavam com a gente precisavam muito daqueles alimentos. Então, eu comecei a arrecadar mais para que mais desses meus amigos pudessem receber. Londrina é uma cidade vanguardista para muitas coisas, né? Mas ela ainda guarda esse ar intimista de interior. Então, para onde você ande, você vai encontrar alguém que fez parte da sua história. Na realidade, a gente vem de uma família de participação comunitária e social. Assim, a minha avó é uma grande referência para isso, porque a minha avó sempre foi uma liderança comunitária e não daquelas institucionalizadas de se preocupar com as caixas, associação de moradores ou ser, né, política eleitoreira. O objetivo era mobilizar o todo, o coletivo, as pessoas que o braço dela alcançava. Eu acredito muito que todas as pessoas têm espaço dentro das suas lutas, né? E que
que as lutas, elas são de um espectro enorme de possibilidades. A minha leitura de mundo é que eu sou uma mulher preta, uma mãe solo, e me descobrir uma mulher preta, né, fez com que essa importância do ativismo fosse aumentada na minha história. E muitas coisas para o meu amadurecimento pessoal e para a minha formação de caráter aconteceram aqui, inclusive. Eu nem sou, não tenho um sotaque nem tão apurado para ser carioca da gema e nem tenho um sotaque tão puxado para ser uma pé vermelho nata. Antes da UEL, na verdade, eu me formei, eu tive uma graduação, eu estudei na Unopar, eu sou cotista do ProUni, né? Então assim, eu tenho muito orgulho de dizer, porque quando as pessoas pensam que é só por uma questão de potencial, o uso das cotas, ele é um marco político. E ele é um marco político e histórico, porque quando você representa o povo preto, de alguma maneira, ainda que as cotas não fossem uma necessidade para que o meu trabalho acontecesse ou para que eu conseguisse ingressar na universidade, era um direito, e é um direito que todo povo preto deveria fazer uso. E isso não significa que a gente é menos capaz do que os demais, mas a cota ela é uma das políticas públicas criadas para fazer com que a gente tenha uma reparação histórica do que a academia, por exemplo, chama de epistemicídio negro, que é o nosso apagamento histórico, que é a lógica de que nós somos inferiores e menos capazes, e essa lógica ela é usada justamente para demarcar o racismo estrutural, que é o que desenha esse lugar e tantos outros lugares. A maioria do povo periférico, do povo que mora nas favelas, é sempre preto, e isso tem uma raiz histórica, e essa raiz histórica precisa ser rompida. Então, quando eu entrei na universidade, né, sou formada em gestão de pessoas, e comecei a trabalhar com isso, depois eu abri mão, e alguns anos depois eu entrei na UEL. Né, já tinha formação, já tinha carreira, já estava coordenando o projeto quando eu entrei na universidade. Entrar na UEL, para mim, foi mais um desses grandes processos, né, de amadurecimento. Eu costumo dizer que a minha vida é como se eu fosse muitas vezes quebrada e remodelada. Né? Então a UEL me deu essa quebra e me remodelou também em muitas coisas. Né? Então a UEL, ela para mim foi um momento importante, mas a universidade naquele momento da minha vida era um espaço extremamente excludente, não só para mim. Apesar de a gente já ter números que falam que a universidade tem 50% de pessoas pretas lá, ela ainda é um espaço que nos repele e parece que para muitos isso é um prazer. Eu tive um episódio na universidade que a professora disse para mim que lá não era o meu lugar. Que se eu era mãe, eu tinha que estar na minha casa vendo novela e cuidando de criança. Como trabalhadora, eu não tinha tempo para estudar 16 horas por dia ou transcrever um texto em alemão. Então eu não seria lá grandes coisas como uma cientista política. E eu posso afirmar que, enquanto cientista política, tem muitas coisas de textos transcritos em alemão que talvez eu desconheça, mas a prática da vivência e da história política, social, dos meus ancestrais, eu com certeza conheço muito mais do que ela, de qualquer outra das pessoas que acreditam que tem mais direitos de acessar aquele espaço do que nós. Hoje, a minha relação institucional com a universidade, através do nosso projeto Conexões Londrina, ela é excelente. Né? Nós temos excelentes relações com a questão de poder implementar projetos juntos, de criar parcerias, de transformar a vida e a história das pessoas e fazer o uso de um dos pilares da universidade, que é a extensão.
né, que é devolver socialmente parte da produção de conhecimento que é realizada ali. As trocas dos nossos saberes práticos, elas continuam acontecendo e nós vamos continuar construindo outros caminhos para uma Londrina ainda mais progressista, né? E com ainda mais espaços para que a gente possa discutir questões, não só como uma pessoa que representa. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser a favelada de estimação de ninguém, nem a preta de estimação de ninguém, né? O fato de eu estar, por exemplo, hoje, né, representando as pessoas dos espaços periféricos enquanto ativista numa entrevista, não significa necessariamente que eu incluo todas as pessoas pelas quais eu luto. Muitas delas sequer vão me conhecer, porque muitas das lutas são silenciosas. O Conexões Londrina, ele nasce depois que a gente começou o cursinho para vestibular comunitário. Vamos falar um pouco antes do Vista Bela. Eu me mudei aqui em 2012, né? E quando nós mudamos aqui, o bairro ele foi entregue sem uma estrutura de aparelhos públicos para atender essa população. As 3.200 unidades habitacionais que tínhamos aqui, a gente não tinha uma escola, nenhuma escola, nem a estadual, nem a municipal, e tampouco nós tínhamos a creche. Nós não tínhamos um posto de saúde, nós não tínhamos uma praça, nós não tínhamos absolutamente nada. Finalizado. Nós tínhamos os espaços para que as coisas acontecessem, mas os terrenos estavam todos vazios ainda. Então, foram muitas lutas coletivas aqui dentro do bairro, muitas articulações para pessoas conseguirem alcançar isso como um direito dessas políticas públicas. E quando a escola inaugurou, e dentro da minha perspectiva é um aparelho público que pertence ou deveria pertencer à comunidade, esse sentimento de pertencimento, para mim pelo menos, enquanto ativista, ele deixou de existir quando a escola ficou cívico-militar. Mas essa sensação, né, de alegria e pertencimento, ela foi multiplicada porque a gente tinha um espaço que era nosso, né? E aí eu falei, caramba, vou fazer um cursinho para vestibular comunitário, vou ajudar o pessoal da minha quebrada a chegar aqui na UEL, porque eu vinha da UEL num ônibus que na época a linha era 933, né? A linha era Terminal Acapulco, Vivi Xavier, e ela vinha perpassando, ela passava dentro do shopping, passava no Shopping Catuaí, UEL, Avenida Arthur Thomas, Terminal Oeste, cruzava, né, os bairros aqui, o Santa Rita, né, Santo André, e descia aqui para Vista Bela, pegava essa UEL até o Vivi. Esse era o percurso dela antes. Hoje ela condensou com o 904, que é a linha do Sabará, então a linha ficou 45 minutos mais longa, o número de ônibus diminuiu, mas essa é uma outra problemática da cidade. A mobilidade urbana, ela, nesse processo de construção de cidade inteligente, na verdade ele ficou muito desinteligível para quem realmente precisa do transporte público. A cidade, essa construção de lógica de cidade inteligente, ela é bem seletiva. Mas, voltando à questão da UEL, quando chegava no Terminal Oeste, quando chegava na UEL, já tinha um tanto de gente que vinha do shopping, né? E aí eu entrava no primeiro ponto, então eu conseguia perceber que o ônibus ficava cheio, com o pessoal, já chegava cheio com o pessoal do Catuaí, né? Então assim, os trabalhadores do shopping. E aí quando entrava na UEL, ele ficava lotado, só que todas as pessoas que entraram na UEL, elas iam saindo antes do Terminal Oeste. Ficavam 2, 3 gatos pingados dentro do ônibus, que moravam aqui dentro desse território periférico, que divide a Zona Norte e a Zona Oeste. A maioria eram trabalhadores que vinham embora para cá. Os estudantes já tinham ficado pelo meio do caminho. Então aqui eu não tinha os meus pares na universidade. E aí a gente decidiu fazer o cursinho
a gente, eu e as vozes da minha cabeça, né? Porque no princípio não tinha mais ninguém, era eu. E aí o professor Fábio Lanza, né, veio junto comigo. Ele fez esse intermediário, conseguiu espaço na escola. Nessa escola aqui? Nessa escola. E em 2018 a gente começou as aulas do cursinho. Então nós tínhamos acesso à escola 7 dias da semana, porque eu, né, ligada no 220, eu queria que todo mundo pudesse vir, mesmo que não viesse todo mundo. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de vir, mesmo que uma vez, para conhecer, para experimentar, para viajar no que era ter a oportunidade de chegar na universidade. E a questão identitária, ela não tem só a ver com o desejo de dizer que você é preto ou que você é branco. Ela tem a ver com se reconhecer quem você é se reconhecer no mundo. O estudante periférico tem menos credibilidade, inclusive do corpo docente, porque os professores que eu tive, né, quando estudei, falavam assim, ó, presta atenção, que isso aqui é matéria que cai no vestibular. Presta atenção, ó, vai abrir o vestibular, vai abrir a inscrição da UEL, tem isenção semana que vem. Os meus professores diziam isso. Mas os professores daqueles estudantes não. Porque eles são desacreditados. E aquilo doeu para mim. E aí eu convidei eles para participar e a nossa estratégia era, todo mundo pode acessar. Então nós tínhamos aula do cursinho de segunda a sexta durante o período noturno, sábados e domingos também. Porque quem era jovem trabalhador, nem que viesse da parte da tarde no sábado, no domingo de manhã, pode vir que vai ter aula. E aí a gente acabou criando um vínculo com a comunidade, com a associação, né, de pais, conselho escolar, que também tem, né, pessoas da comunidade envolvida, o pessoal vinha, né, tinha toda a boa vontade, os servidores vinham, abriam a escola no dia da folga, para que a gente pudesse acessar e as pessoas terem, né, essa experiência. No primeiro ano, nós começamos o processo com 21 pessoas. Dessas 21, 9 finalizaram com a gente até a segunda fase do vestibular. Dessas 9, 7 ingressaram na universidade. Então a gente teve um baita sucesso. E isso pra gente significou muito. Então, assim, a centelha de formar o Conexões enquanto uma instituição, ela nasce do cursinho. Porque, como a gente sabe, a educação, ela é um processo de inclusão muito importante, tá? E dar acesso às pessoas, as pessoas terem acesso à cidade, as pessoas terem acesso à cultura, terem acesso à educação de qualidade, terem acesso a um bom serviço da rede de saúde. Isso tudo impacta na qualidade de vida, que vai impactar na empregabilidade, na própria autonomia econômica e social de cada pessoa. Parafraseando Paulo Freire, a educação, ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas é que vão transformar o mundo. Então, é daí que nasce o Conexões. E o Conexões, ele é genuinamente londrinense, porque em Minas Gerais, Londrina é uma cidade que acolhe. E pelo fato de Londrina ser uma cidade que acolhe as pessoas, nós conseguimos levar o trabalho do Conexões e hoje a gente tenta fortalecer as pessoas através de geração de renda, de oficinas, mas para além disso a gente pensa no indivíduo, na subjetividade dele. Porque só ofertar curso, o sistema FIEP está aí para isso, né? Tem SENAC, SESC, SENAI, são instituições que fazem isso há muitos anos. Não é só de qualificação profissional que as pessoas da periferia precisam. Elas precisam acessar outras coisas, destravar outras chaves, e é justamente para isso que o Conexões existe, para conectar, né? Quem pode fazer essa oferta e as pessoas dos nossos lugares que precisam dessas ofertas. A Londrina
Londrina que eu quero para o futuro é uma cidade com justiça social, efetiva, justiça social de fato. Não basta ser uma cidade bonita e com trânsito bem planejado, nas grandes vias. Londrina precisa olhar mais para as bordas. E não só para o centro. É importantíssimo que Londrina olhe para as bordas. É isso que eu espero para Londrina do futuro. Que as bordas da cidade sejam tão valorizadas quanto o centro.